Sensacional, ensino transformador. Bem-vindo, bem-vinda para esse novo capítulo aqui do nosso módulo. E no terceiro e último fator aí, item que influencia no deslocamento de equilíbrio químico. Vimos concentração, vimos temperatura e agora a pressão total de um sistema em equilíbrio. Tá pronto? Preparado? Aperte os cintos, vamos nessa. E bora ser gigante em química. Vamos lá, Franklin. O que nós temos aqui sobre a influência da pressão total? Presta atenção. Diferentemente da pressão parcial, a pressão total é relativa a todo o sistema em equilíbrio e não apenas a um reagente em questão. Anota aí, pega teu marca-texto. Tá bom? Quando falarmos de aumentar a pressão do sistema em equilíbrio, é aumentar a pressão naquele recipiente onde a reação gasosa está acontecendo. Então, a pressão total de um sistema pode ser alterada de que maneira? Mudando o volume do recipiente, certo? Então, se você aumentar o volume, diminui a pressão. Anota aí do ladinho. Diminuir o volume do recipiente, aumenta a pressão. Então, essa é uma das maneiras. Ou adicionando um gás inerte. O que é um gás inerte no sistema em equilíbrio? Um gás que não participa da reação. Ou outro tipo de gás que não vai influenciar. Não representa um reagente do equilíbrio adicionado para ter aquela situação de pressão parcial aumentando e aí tendo um deslocamento em função de concentrações. Certo? Então, um gás que não participa da reação é um gás inerte. Então, coloca aí. Não participa da reação. Maravilha. Então vamos lá, vamos ver a influência da pressão total no equilíbrio. A alteração da pressão só deslocará o equilíbrio caso seja realizada por alteração no volume do recipiente. Ficou claro? Nós estamos aí mudando a pressão total, mudando o volume do recipiente ou quando colocarmos o gás inerte, né? Beleza. De novo, a pressão aqui, a alteração da pressão só deslocará o equilíbrio caso seja realizada a alteração no volume do recipiente, quando na verdade estará alterando a concentração de todos. Todos estarão sendo mudados de concentração. Quando a pressão é alterada pela adição de um gás inerte, o que vai acontecer? O equilíbrio não sofre alteração. A presença do gás inerte não desloca o equilíbrio químico, tudo bem? Já que o mesmo não altera a concentração dos gases presentes no equilíbrio. Quando eu coloco o gás inerte, eu só estou alterando a pressão total. A pressão total. E é aí que você vai estar imaginando. Colocando um gás inerte, é como se eu estivesse também ali diminuindo o recipiente, porque eu estou apertando ali o pessoal. Apertando o espaço de todo mundo. Legal. Bom, aumentando a pressão total, o sistema tentará anular esse efeito. Faz sentido ou não? Aumentar a pressão total é deslocar o equilíbrio no sentido que a pressão total diminua. Mas como que a pressão total vai diminuir? Vamos lá. Pensa comigo. Se o volume aumentar, a pressão está diminuindo. Se o volume total diminuir, a pressão está aumentando. Então tá. Então, diminuindo o volume, aumentando a pressão total, a ideia é deslocar no sentido que alivie essa pressão. Como é que eu vou aliviar essa pressão? Horas, dando espaço. Dando espaço. Como assim? Então vamos lá. Favorecendo o sentido em que as substâncias possuam um menor volume molar. É disso que eu estou falando. Haverá um deslocamento do equilíbrio no sentido em que eu tiver menos mol de volume gasoso. Da maneira inversa, ao diminuirmos a pressão, haverá
uma tentativa de compensar essa perda. Sendo assim, favorecerá o sentido em que temos um aumento de volume molar. Aumento de volume molar do equilíbrio químico. Vou continuar. Essa ficha vai cair para você se você está me ouvindo aqui e não entendeu ainda. Já vai fazer sentido. Com o aumento da pressão, deslocaremos o equilíbrio no sentido em que a soma dos volumes molares gasosos for menor. Então, sublinha isso aqui. Sublinha isso aqui. Aumentando a pressão, deslocamos o equilíbrio no sentido que a soma dos volumes molares for menor, tá? Ou seja, a soma dos coeficientes estequiométricos dos gases for menor. De maneira inversa, ao diminuirmos a pressão, deslocaremos o equilíbrio no sentido do maior número de mols de substâncias gasosas. Não se esqueça que devemos apenas considerar os participantes no estado gasoso. Se não tiver participante gasoso no equilíbrio químico, a variação de pressão não desloca este equilíbrio químico. Anota isso, hein? Se no equilíbrio químico não tiver nenhum composto gasoso, não haverá deslocamento de equilíbrio químico. Simples assim, como Natal. E se no equilíbrio químico gasoso a soma dos coeficientes de um lado e do outro for igual, também não teremos deslocamento de equilíbrio químico. E agora vai fazer sentido, olha só. Olha o exemplo aqui. N2 gasoso reage com H2 gasoso em equilíbrio com 2NH3 gasoso. Todo mundo é gás aqui, certo? Certo. Então, olha só. Nós temos 4 mol de substâncias gasosas nos reagentes. Onde, Franklin? 1 do N2, 3 do H2. E temos 2 mol de substâncias gasosas no produto. É disso que eu estou falando. Todo mundo é gás. No reagente 4 mol, no produto 2 mol. Então, qual é o lado de menor volume? Qual é o sentido de menor volume? O sentido dos produtos. O sentido dos produtos, do NH3. Qual é o lado de maior volume? O sentido do reagente. Pronto. Então, eu vou até colocar aqui todo mundo junto, ó. Vamos lá. Olha aqui, ó. Ao aumentarmos a pressão, deslocaremos o equilíbrio no sentido da reação de menor número de mols. Não é verdade? Já sei disso. Mas neste caso, é o lado direito ou o lado esquerdo? Então, no caso, estamos falando da reação direta. É o deslocar para a direita. Pronto. Se diminuirmos a pressão, deslocaremos o equilíbrio no sentido da reação de maior número de mols. Qual é o sentido de maior número de mols nesta reação? É o lado esquerdo, é o sentido inverso. Então, no caso, desloca para a esquerda. No caso, a reação inversa. Então, é disso que eu estou falando. Então, só para encerrar essa parte aqui, de uma vez, assim, para ficar de buenas, vamos lá. Toda vez que aumentar a pressão, desloca para onde? Para a direita ou para a esquerda? Depende. Qual que é o lado de menor volume? Menor volume é o menor número de mols. Se você diminui a pressão, desloca para que lado? Para o lado que tiver maior número de mols, maior volume, maior número de mols de gases. Certo? É disso que nós estamos falando. Cuidado, que se tiver o mesmo número de mol, ó, gás, 2 mol de gás no reagente, 2 mol de gás no produto. Então, aqui neste caso, a variação da pressão não desloca o equilíbrio químico. Uou! Então é isso. Fechamos aqui essa parte dos fatores que influenciam no equilíbrio químico. E outra coisa, constante. Constante continua constante. A constante Kc não
se altera. Qual é o único fator que altera o valor da constante? Temperatura, tá bom? Show! Sensacional! Ensino transformador. Então agora passa para o nosso próximo tópico aí de estudos, que é o equilíbrio iônico aí neste capítulo. Maravilha? Treine até se tornar. Faça exercícios, tire suas dúvidas e se torne cada vez mais gigante em química e, consequentemente, gigante nos estudos.